Você não precisa assistir filmes de terror para se aterrorizar. Basta você deixar sua mente livre, sem gestão dos pensamentos, que você é capaz de construir ideias tão perturbadoras que vai sangrar sua alegria, seu prazer de viver, vai retirar o oxigênio da sua segurança, da sua capacidade de contemplar o belo, relaxar e se sentir feliz. A mente mente. Ninguém pode enganar mais você do que sua própria mente. E por que a mente ela nos engana com facilidade? Porque o pensamento é virtual, ele não é real. Se você está num ambiente, cara, de alta performance, de pensamento, de sentimento, de atitude, você vai ficar alta performance, você vai performar. Porque aquela galera só respira aquilo no trabalho, nos estudos, na universidade. O grupo pensa de um jeito. E se você pensa diferente, o grupo te expulsa, o sistema te expulsa. E você também não aceita gente que não pensa desse jeito. Então muitas pessoas podem achar, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Na verdade não é difícil. As coisas não são difíceis quando você não coloca escolha. Não tem escolha? Qual a escolha? Ué, não tem. Então é fácil decidir quando você não tem escolha. É difícil quando você tem muitas. Você precisa ter mente forte. Você precisa ter espírito de guerreiro. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Resiliência, capacidade de reinvenção, capacidade de superação dos cárceres interiores, capacidade de fazer da vida um oásis, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Usar os recursos que estão dentro do ser humano para que ele possa não ter medo dos medos, enfrentar suas angústias, seus conflitos e escrever capítulos nobres nos momentos mais difíceis da nossa história. Cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E tome muito cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o teu destino. Assim como você vê e assim como você pensa na sua alma, assim você é. Independente do que você está fazendo, você precisa encontrar, definir, determinar um critério objetivo que mede a sua performance. O esforço não é o suficiente. Empenho é diferente de desempenho. De que adianta você se esforçar pra caramba pra passar num concurso público se na hora da prova você é amarelo? De que adianta você se esforçar pra caramba pra fazer uma apresentação com um projeto se na hora que tá lá a pessoa que você vai apresentar você é amarela? Você não tem que estar pronto, você tem que estar pronto na hora que você for requisitado para estar pronto. Você treina pro dia D e está pronto na hora H. Vocês precisam aprender a se preparar para a hora certa. E quais são as ferramentas ou anti-ferramentas que faz com que nós não preservamos o cérebro e não consigamos encontrar respostas inteligentes nas situações de crise, nas situações estressantes? Número 1, sofrer por antecipação. Quem sofre por antecipação faz o velório antes do tempo, esgota o seu cérebro, é um carrasco de si mesmo. Número 2, ruminar perdas e frustrações. Nós nunca consertamos o passado. O passado é inconsertável, usando uma palavra impactante. Nós só conseguimos mudar o presente e o futuro, mas é quase que inacreditável que as pessoas chafurdem na lama das perdas, frustrações, mágoas, dificuldades e até crises e humilhações que passaram. Número 3, terceira ferramenta que esgota o cérebro e impede-nos de ser inovadores, criativos e empreendedores. Cobrar mais dos outros e cobrar mais de si. Quem cobra demais dos outros e cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Então é muito importante que o nosso eu entenda que é possível provocar os outros a dar o melhor de si, elogiar cada pessoa que falha, estimular a equipe a não ter medo de falhar, estimular os nossos colaboradores a se interiorizarem, a serem mais ousados, andar por ares nunca antes respirados. Isso não é cobrar, isso é extrair o ouro que está dentro deles. E também não cobrar excessivamente de si. Quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Mudar nossa mente, vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, vai mudar as nossas palavras, as nossas declarações de fé. Isso vai mudar os nossos hábitos, isso vai transformar o nosso caráter, isso vai liberar o nosso destino. Alguém que está em crise,
ele consegue pela imaginação já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação ele já imagina que o futuro é pior do que ele viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto, porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente, aquilo começa a tomar espaço, até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, fazendo com que a nossa mente tenha menos expectativa em relação àquilo que Deus faz. Porque os seus pensamentos geraram palavras, as suas palavras transformaram a realidade ao teu redor. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele flui as fontes de vida. Síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Por isso que os melhores profissionais estão adoecendo. Eles se esquecem, de proteger a sua emoção, de ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. Então, por favor, síndrome do pensamento acelerado, ela é produzida pelo excesso de informação, pelo excesso de uso de smartphone, excesso de trabalho, excesso de atividade. E uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. E isso tudo é gravíssimo. Esgota o cérebro dos nossos filhos, preparando uma geração para os psiquiatras e psicólogos clínicos. Criança e adolescente tem de ter infância, tem de se aventurar. E você também, desacelera o seu pensamento. Guarda tua mente. A gente vive uma batalha o tempo inteiro. Quando o adversário tentar sugerir alguma coisa para você, mostra para ele, a sua batalha já foi vencida. Já aconteceu. Não importa o que dizem a teu respeito, não importa quantas pessoas se levantam contra você, não importa o que os seus olhos enxergam, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas a gente só consegue tocar nisso pela fé. Abrace mais e julgue menos. Por favor, sorria e dê risadas também da sua estupidez, da sua incoerência, de alguns medos. Não leve a vida a ferro e fogo. Contemple o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Role no tapete com os filhos. E não tenha necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los.